Olá, muito bom dia para você. Estamos aqui, Estúdio Câmara ao vivo, aqui na TV Câmara Campinas. Hoje é dia 10 de julho, hoje não é segunda-feira, tá bom? Hoje é quinta-feira, gente. Quinta-feira, obrigada por começar a sua manhã com a gente. E o julho segue seu curso, né? As férias escolares chegaram para muitas famílias. Enquanto a cidade, né, desperta aí um ritmo mais tranquilo a partir dessa semana, em outras partes do mundo a realidade é bem diferente. A gente liga a TV, abre uma rede social e é como se o mundo todo coubesse em uma tela, né? Nós vemos cenas duras, ouvimos relatos de dor e sem perceber esses sentimentos atravessam e chegam na gente também. No programa de hoje, nós vamos falar sobre como os horrores da guerra, mesmo vistos de longe, afetam o nosso emocional. Como seguir bem informado sem adoecer? Como acolher a dor do outro sem se afogar nela? Essas e outras reflexões você acompanha aqui no Estúdio Câmara daqui a pouquinho. Nós vamos entender como proteger a saúde mental diante de tantas tragédias com as nossas convidadas que já estão com a gente aqui no estúdio e daqui a pouquinho a gente conversa com elas e gostaríamos também de conversar com você que está aí do outro lado. Qual o sentimento que você tem quando vê notícias, imagens e áudios sobre a guerra? Manda pra gente sua mensagem. O WhatsApp está na tela, tá? 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente atualiza para você previsão do tempo e também algumas informações, tá certo? Vamos lá, então, chegando previsão do tempo para você, pode colocar a previsão do tempo para a gente na tela. Hoje, quinta-feira, as temperaturas máximas devem permanecer em torno de 23 graus, porém as mínimas devem ocorrer aí, foram, né, aliás, de 12 graus. Hoje não está tão frio não, né? A previsão de ventos um pouco mais intensos hoje, particularmente durante a tarde. Aí quando tem vento o negócio fica mais difícil, né? Fica mais desafiador porque aí o frio fica mais intenso. Mas hoje então a mínima foi de 12, máxima de 23, a previsão indica ventos à tarde, prepare-se. Vamos lá! Chegando informações para você agora, a Ceasa Campinas aposta em conexões e negócios no Em Flor 2025. O mercado de flores da Ceasa Campinas marca a presença em mais uma edição do Em Flor, que acontece neste final de semana, viu, gente? De 13 a 15 de julho, em Olambra, considerado um dos principais eventos nacionais da floricultura. O encontro reúne fornecedores, parceiros e compradores do setor. Com 30 mil metros quadrados de área construída, o mercado de flores movimentou 6,8 mil toneladas de produtos no último ano e recebe diariamente cerca de 4.500 visitantes. Atualmente, o entreposto conta com 195 módulos disponíveis para novos permissionários. A edição 2025 traz grandes oportunidades ao público profissional, além da feira de negócios com estandes, comercializando produtos à pronta entrega. Haverá áreas temáticas, viu, como o Espaço Inspiração, o Espaço Novos Talentos, a Floricultura Viva e a Rua das Flores, todos lindamente decorados, onde os visitantes poderão acompanhar a apresentação de arte floral e compartilhar momentos, né? Então, uma boa pedida aí, Olambra, para este fim de semana. Vamos lá, olha só, as crianças em férias, né? E agora? Brincar, gente. Brincar é pique. É isso mesmo, tem sugestões para as férias escolares. A galerinha da Rede Municipal de Campinas já entrou em férias e aí começaram um incentivo familiar, né, de convívio, também desenvolvimento das crianças longe das telas. O site Brincar é Pique, do Plano Primeira Infância Campineira, está disponível, reúne diversas sugestões de brincadeiras ao ar livre e também dentro de casa. Entre as atividades propostas estão trenó na grama com papelão, uma delícia. Piquenique em família, então, nem fala. Desenhar no box durante o banho, uau, terapêutico. E até a caça ao tesouro com objetos do cotidiano, né? Olha, é importante reforçar que brincar é um direito da criança e essencial para o desenvolvimento, né? Então, o acesso pelo site é gratuito, então anota aí, vamos lá, campinas.sp.gov.br/sites/brincar/apresentação, tá? Então, aí você vai conferir
todas as brincadeiras que você pode fazer aí com a sua criança nessas férias, né? Principalmente porque tá um friozinho, é gostoso ficar em casa, mas lembrando que é importante também retirar as crianças das telas e lá no site que você encontra informações importantes de como se divertir, porque você vai divertir a sua criança e vai se divertir junto. Bom, notícias e previsão do tempo, ok? Agora a gente inicia então a nossa entrevista, né? E o nosso tema central: guerras, tragédias, desastres. Se a gente parar para pensar, estão bem longe, mas chegam muito perto. E sim, acabamos passando por uma guerra psicológica, né? Somos bombardeados por imagens dolorosas que, mesmo sem perceber, elas nos afetam. Mas como se informar sem se adoecer emocionalmente? Como é que a gente mantém empatia sem se afogar na dor do mundo? Hoje, o Estúdio Câmara conversa com duas profissionais da psicologia que vão nos ajudar a entender esse cenário complexo e muito sensível, né? Então, a gente já dá as boas-vindas, considerações iniciais. Mariana Lamas, psicoterapeuta transpessoal. Muito bom dia, obrigada pela sua participação aqui no Estúdio Câmara. Obrigada, bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Maravilha! Para completar o nosso time, a gente recebe a Karina Dalcante Valim, neuropsicóloga. Seja muito bem-vinda, Karina, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Muito bem. E você aí de casa está com a gente também, é um prazer ter você, tá? Já vai mandando a sua mensagem, vai falando pra gente o que acontece quando você assiste na televisão ou vê na internet essas notícias, né, da guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo, mas que deixa a gente aflito e às vezes com ansiedade, com uma depressão, uma vontade de ajudar, um sofrimento que a gente não consegue entender. O que acontece dentro da gente quando vemos diariamente imagens de guerra, tragédias e mortes, né? O chamado luto coletivo é real, mesmo quando a gente não conhece as pessoas. Eu vou perguntar, então, para a Marina, para a gente iniciar. O que acontece dentro da gente? Por que a gente tem esse sofrimento coletivo, sendo que a gente nem conhece quem está lá do outro lado e parece que está tão longe? Bom, nós seres humanos, né, nossa principal habilidade que nos diferencia de qualquer outro ser, né, nós temos uma capacidade muito grande de sentir, né, em tempos de inteligência artificial, né, eu costumo dizer que um robô ele pode ser programado para pensar e ele pode ser programado para agir, mas só o ser humano ele é capaz de sentir, né? E pensar e agir mediado pelo seu sentir, né? E nossa biologia também, a nossa constituição biológica também é feita para que a gente, além de sentir, a gente estabeleça conexões, né? Desde que nós nascemos e nós não temos condições de existir se nós não estivermos conectados a um outro ser humano, né? Que no caso a mãe, né, que vai nos dar todo o suporte, ou algum outro adulto que possa fazer, outro ser humano que possa fazer isso por nós. Então, o sentir e o se conectar faz parte da essência humana, né? E nós sentimos e nos conectamos com outras pessoas a partir daquilo que existe dentro de nós, a partir da história de vida, da biografia que a gente tem, das dores, né, e dos sabores, né, de tudo aquilo, da sombra e da luz que existe dentro de nós, das nossas experiências vividas, né, tudo isso contribui para a formação do nosso funcionamento, da nossa personalidade e da nossa individualidade. E quando a gente fala de personalidade, a gente está falando de uma instância psíquica que é o ego, né? O ego que faz a nossa mediação com a realidade, com o princípio da realidade, com o exercício da razão, com a formação da nossa personalidade, a nossa adaptação, nossa autoimagem, né? E esse ego, quando ele é bombardeado com todas essas informações, com situações catastróficas, com situações de violência, de dores, né? Esse ego ele vai se fragilizando, né? Gerando
uma desorganização mental e um desequilíbrio emocional. Quando a gente fala de desorganização mental, a gente está falando de preocupações excessivas, de pensamentos intrusivos, de crenças limitantes, fantasias que muitas vezes são catastróficas. E quando a gente fala de desequilíbrio mental, a gente está falando de um medo excessivo, de um excesso de insegurança, de baixa autoestima, de angústia. Então, a depender de como nossa história de vida se configurou, nós vamos ter dentro de nós um funcionamento desse ego que pode estar mais fragilizado ou mais rígido, o que vai fazer com que a gente, ou mais saudável, né, que não é nem o frágil nem o rígido. E a depender de como a gente tem esse funcionamento do nosso ego e da nossa personalidade, a gente, e a nossa própria história de vida, a gente vai se identificar com essas situações de guerra, né, e com as consequências, né, de formas diferentes. Então, pessoas que viveram ou que já viveram situações de dor, de perda, né, ou que tiveram na história da sua vida familiar situações semelhantes, elas vão se identificar de uma forma e outras pessoas vão se identificar de outras formas, né? Existem pessoas que vão conseguir se identificar pela dor, outros pela empatia. É algo bem impactante, porque mesmo a gente não conhecendo as vítimas, né, às vezes a gente sente e o corpo sente, o coração fica acelerado da angústia, da insônia. Às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, né, Karina? E aí a gente está sofrendo e nem sabe que esses sintomas têm relação com o excesso de notícia, que são notícias que nos trazem uma sensação ruim. Eu gostaria que você explicasse para a gente, Karina, essa questão do chamado luto coletivo. Isso é real mesmo? Isso existe? E mesmo quando a gente não conhece as vítimas, a gente pode sentir muito? Pode, e um pouco como a Mariana falou, é uma questão biológica também, né? Precisamos do coletivo. Né? Então, o ser humano, ele é formado para que ele vive em sociedade. Então, qualquer ameaça em relação a isso, ela vai desestabilizar um equilíbrio, né? E se trouxermos isso para o individual, para o âmbito do individual, o que nós temos? Nós temos que, muitas vezes, hoje, o conteúdo da violência, ele acaba sendo mais acessível por todos. Por adultos, por crianças, por adolescentes, pela quantidade de informações que nós temos acesso. E essas informações, muitas vezes, elas acabam não sendo controladas. Perfeito. Né? E o fato da informação não ser controlada, você dá um clique ali numa determinada notícia, e essa notícia virar referência para cada vez trazer mais notícias a respeito daquilo, é como se todo mundo tivesse ali recebendo uma quantidade de informações ao mesmo tempo, quase, e que acaba assustando e que a pessoa acaba ficando ali quase que presa, vamos dizer assim, né, naquele conteúdo, e esse luto coletivo, ele vai se construindo por essa atmosfera, né, de todo mundo consumir aquilo e todo mundo vai ficando mais ansioso e vai gerando aí uma tristeza e você vai vivendo aquilo no dia a dia, você vai convivendo, você tem que gerir a sua rotina, mas você tem uma coisa ali que te incomoda, alguma coisa que te deixa desconfortável, que você vai vendo e você fala, o que é isso? É porque o tempo todo você está imerso num conteúdo ali de violência. É importante falar, nós passamos saindo um pouquinho só da questão da guerra, mas falando de uma outra tragédia muito próxima nossa, que aconteceu, foi a enchente no Rio Grande do Sul, por exemplo. A enchente no Rio Grande do Sul, foi possível observar dois tipos de comportamento muito claros, assim, né, ao meu ver. Um foi, eu vou racionalizar para a questão política, né? Então eu falo, foi uma questão política, olha o que fizeram, o governo não investe nada, foi isso, aconteceu por conta disso, como se fosse fácil justificar só por isso. Então teve uma racionalização por esse lado, e por outro lado, muitas pessoas começaram a se mobilizar, né? E tiveram uma empatia, uma coisa como se elas estivessem vivendo ali.
Então, logo chegaram os caminhões, as pessoas tinham a doação, elas se mobilizaram para salvar os cachorros, os animais, né? Enfim, todo mundo acompanhou o resgate do cavalo, né? E as pessoas comentando. Então, assim, tem uma sensação ali de um coletivo que vai para o lado da empatia, e isso é do ser humano, isso é normal, né? E aí as pessoas fazem um plano de ação para tentar amenizar essa ansiedade com uma ação que eu quero fazer algo por alguém, porque isso vai fazer melhor para mim e eu estou fazendo algo pelo outro. E tem os outros que fazem uma leitura assim crítica, né? Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, o mundo tá perdido mesmo, olha só, tá tudo muito ruim. Que nós também temos que observar muito essa forma de interpretar, porque muitas vezes quando a pessoa enfatiza muito esse lado negativo só, ela precisa entender se não está, muitas vezes, transferindo uma questão dela, da vida pessoal dela, que ela não tem muita clareza, mas que está deixando ela mais triste, ou já deixa ela mais angustiada, mais ansiosa, e aí ela tem isso como um gatilho, né, de uma situação de guerra ou da situação da tragédia, para dizer, olha, tudo ali está muito ruim, o mundo está muito horrível, as coisas são muito ruins e tudo está muito péssimo, mas na verdade ela acaba não olhando para uma questão individual e transfere para esse coletivo. Então, nesses momentos de tragédias ou na questão da guerra, que é uma situação de violência extrema, a gente tem que saber ter cuidado de entender o quanto eu preciso me informar para ter uma ideia do que acontece no mundo, que é importante, né? Eu ter essa noção do que está acontecendo, interfere em tomadas de decisão, em planejamento futuro, isso é importante, mas o quanto também eu não estou enviesado, às vezes, a fazer uma leitura pessimista ou uma leitura trágica, né? E às vezes é algo mais da minha vida, né? Do que só do coletivo. Muito Então, bem, importante, né? Que a gente transborda. Então, como que você está para você, a visão que você tem referente a essa questão da guerra, da tragédia também. Então, pelo que você falou, tem muito a dizer como você está se sentindo, né? O que você está transbordando. Aí, Mariana, uma diferença aí, você falou sobre empatia, né, Karina? Então, uma empatia saudável e um sofrimento empático. Como que a gente identifica e quando a gente está cruzando esse limite? Quando a gente fala dessa empatia, né, a Karina falou muito bem, né, de que a gente a gente tem esse encontro com o outro, a gente tem um encontro com a gente mesmo, né? O psicólogo Rolando Toro dizia isso, né? É no encontro com o outro que eu tenho notícias de mim, né? Então, o que está acontecendo com o outro indivíduo ou com a sociedade reflete, né, espelha aquilo que está acontecendo dentro de mim. Então, quando a gente fala da empatia, que é sentir, né, o que o outro sente, se colocando no lugar do outro, isso é algo que é da natureza humana, mas também é algo muito difícil, né, de ser feito com zero imparcialidade, porque normalmente a gente vai ter a empatia com a dor ou a alegria do outro, né, a partir de uma identificação que tem correlação com a nossa história. Então, o sofrimento empático, muitas vezes pode vir carregado de empatia, mas de um sofrimento que é catalisado pelo sofrimento que eu tenho em relação àquela questão. Então, isso vai afetar diretamente como a pessoa se identifica empaticamente com o sofrimento daquele coletivo, daquela sociedade ou daquele indivíduo, né? Lembrando que nós, seres humanos, somos seres biopsicossociais, então a gente tem a biologia, a psique e a sociedade como elemento, né? A sociedade é esse coletivo maior do qual a gente faz parte. E aí, então, eu posso ter, por natureza humana, a empatia, mas o sofrimento empático, né, ele pode vir
catalisado por esse sofrimento interno que eu tenho em relação àquela questão, né? E vai balizar, né? Então, essa identificação, no fundo, é uma identificação empática que cada indivíduo tem com cada situação, como a gente acompanhou aí também, né, essas semanas que passaram, né, com a brasileira que faleceu, né, na queda no vulcão. Então a gente tem todo, como a Karina trouxe, a questão das enchentes, e a gente também vive uma série de outras guerras, né, na nossa sociedade. Então, assim, a gente tem uma soma de guerras, né? Tem a guerra que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia, que está acontecendo entre Israel e Irã, né? Que está acontecendo ali entre Israel e ali na faixa de Gaza, na Palestina, mas a gente tem as nossas guerras também aqui no Brasil, guerras cotidianas, e a gente ainda tem as nossas guerras internas. Nossa! Né? Então são muitas, né? A gente vive tempos, assim, bastante desafiadores para a saúde mental. Verdade, são tempos desafiadores mesmo, porque como é que a gente administra, né? Como é que a gente administra tudo isso, tendo que ser, não digo forte, porque esse negócio de ser forte já era, né? Acho que a gente não tem que ser forte coisa nenhuma, mas a gente precisa administrar todas essas situações e ter aí uma leveza e uma assertividade para poder continuar a vida, né, Karina? Agora, a questão da depressão, da ansiedade, que todo esse tipo de conteúdo que a gente acaba consumindo acelerado, né, de forma acelerada, ela tende a aumentar também? Tende, já aumentou. Muito, né? Eu acho que ela já aumentou. Tivemos, assim, uma pós-pandemia, né? Sim, a assim, pandemia foi o foi o auge, né? As pessoas tiveram que se reinventar de diversas formas, nos relacionamentos familiares, pessoais, na carreira, muitas vezes, na forma de trabalhar, ter que trabalhar em casa, ninguém estava acostumado. Então, assim, a pandemia acho que foi o auge disso, das pessoas olharem e falar, opa, eu preciso me equilibrar, preciso me cuidar, porque senão não vou dar conta. E depois disso, quando o mundo começou a voltar ao normal, a rotina das pessoas voltou ao normal, aí as pessoas, quando olharam para dentro, elas falaram, acho que tem alguma coisa que mexeu demais, né? Além do próprio fato da pandemia, as pessoas perderam familiares, ficaram com medo, né? Tudo isso desequilibrou muito o estado emocional de todo mundo. O fato de ficar confinado, né? Enfim, a preocupação com a saúde, né? Então agora eu preciso me cuidar. Às vezes pessoas que estavam vindo assim, eu não faço exercício, né? Não como direito, tal, vou levando, aí vem um negócio, você fala, não, ou se cuida, ou você tem um risco real, né? Então todo mundo começou a olhar mais tanto para a saúde física quanto a mental, né? Depois desse período. E com esse estresse que nós vivemos nesse período da pandemia, que foi um período de estresse muito grande, muitas coisas começaram a desencadear ali, desequilibrar em termos de saúde mental para muita gente. Então, a ansiedade, absurdo, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, isso já tem pesquisas que comprovam, isso é relatado já. Por conta até do tipo de vida que a gente tem, né? A questão econômica, a questão de violência, né? A instabilidade. Então, assim, isso é muito comum no Brasil, os transtornos de ansiedade, né? Que é já algo preocupante. E a depressão, ela também vem com esse momento de estresse que as pessoas viram, de repente, que talvez aquela atividade que ela fazia não é aquilo que ela queria continuar fazendo, do trabalho, a forma que ela trabalha, ou que o trabalho funciona, não estava feliz. Relacionamentos pessoais, quantos casamentos não terminaram na pandemia, porque as pessoas ficaram ali muitas vezes confinadas e reavaliaram, ou muitas discussões por conta do confinamento e não suportaram, né, e acabaram se separando. Então, assim, isso é algo que hoje nós prestamos mais atenção, né, é bom, tem esse lado bom de hoje, é normal a pessoa falar, vou ao terapeuta,
Que bom, né? né? Eu tenho um psiquiatra, né? E eu, Maravilha. assim, que trabalho com saúde mental há 20 anos, né? Um pouquinho mais até. Antes as pessoas tinham vergonha, eu vi isso. Exato, As pessoas exatamente. não queriam Um falar que tabu, né? ai, eu Uhum. vou Vou na pra terapia, terapia. sabe? aham. Aí hoje eu tenho Nem terapia. Falava assim, né? Nossa, porque o meu psiquiatra, meu médico, sabe? Uhum. Falava meio escondido, assim. Hoje não, fala, não, tenho um psiquiatra, estou tomando um remédio, estou me cuidando, Sim. porque é isso. Ou a gente assume que precisa de ajuda, né? Uhum. E busca, ou o sofrimento vai ficando cada vez maior. E consome, né? E consome Uhum. energia, as pessoas ficam menos produtivas, elas ficam. O relacionamento interpessoal, né, também é prejudicado, né? Tem um outro ponto que eu gostaria de falar depois, mas o quanto afeta as crianças. Eu que Sim. trabalho muito com Uhum. criança e adolescente também, quantas crianças são afetadas hoje, né, com a depressão dos pais, a ansiedade dos pais, e isso Muito. acaba causando nelas Uhum. também esses sintomas, né, indiretamente. Então, tem que se cuidar. Precisa se cuidar. E quando a gente fala de cuidados, fala de sentimentos, a gente também pode inserir nisso tudo a tecnologia, porque a tecnologia, hoje a gente está falando do sentimento com a guerra, né? Mas a guerra são todos os tipos de guerra. Eu acredito que essa questão da pandemia também, né? A questão das nossas guerras internas. Então a gente fala guerra, mas eu acho que são realmente todas as guerras, né? Mas essa guerra que está lá do outro lado, a gente acaba trazendo ela para dentro da nossa sala através da tecnologia. E aí a nossa responsabilidade de escolher quando a gente vai abrir essa porta, né, da nossa casa. A informação é essencial, gente, sim, mas ela precisa vir acompanhada de um filtro, de pausa, de cuidados, né? Aí, Mariana, eu falo para você, algumas pessoas se afastam totalmente das notícias, porque aí elas dizem, eu não vou ficar sabendo de nada ruim, porque daí eu vou ficar bem. E outras pessoas se informam compulsivamente, quer saber e não para de ver. E aí tem os algoritmos que você viu uma vez, ele vai trazer para você novamente, mesmo que você não queira, você acaba vendo, né? Então, como é que a gente busca o caminho de um equilíbrio para esse consumo diário de informações, né? A gente elimina de vez, é 8, é 80, ou a gente vê um pouquinho só para saber o que está acontecendo e depois a gente tenta sair um pouco dessa linha de raciocínio. Como é que a gente faz para manter o equilíbrio? Olha, eu acho que o equilíbrio é sempre o caminho, né? Nem o 8, nem o 80, é sempre o equilíbrio, né? Como a Karina também já disse, né? Saber o que está acontecendo no mundo é essencial, né? Saber o que está acontecendo na sua cidade, no seu país, na sua região, no mundo, né? É fundamental para você poder tomar decisões, para você estar a par do que está acontecendo, né? E existir, porque você faz parte desse mundo, né? Então, a alienação, né, que é o não vou me informar, não vou ter notícia, não quero saber, vou fingir que não sei, vou fingir que nada está acontecendo. Esse não é o caminho, né? Não é o melhor caminho. Acho que o caminho é a busca do equilíbrio. Como que a gente pode buscar esse equilíbrio, né? Uma das formas é a gente buscar as notícias, estar a par das notícias, mas com certo cuidado, porque como a gente tem o acesso muitas vezes, além da TV, né, dos noticiários, né, jornal impresso, acho que quase ninguém mais lê, mas a gente tem a notícia na palma da mão através de smartphones, então a gente Rápida, muito por sinal, rápido, né, num volume muito sim, grande, sim. então é volume e velocidade, Muito. né? Uhum. Então você vai entrar, por exemplo, no Instagram, você vai ter dependendo de como você configurou o seu feed de notícias, vai vir na CNN, vai vir do Globo News, vai vir da UOL, vai vir de várias outras fontes, né? Então você pode buscar se informar, mas você não precisa ficar repetidas vezes se informando daquilo várias vezes, por exemplo, ao dia, né? Porque normalmente as notícias elas se repetem, né? Elas têm poucos acréscimos, né? Então, em vez de você ficar ao longo do dia, várias vezes ao dia buscando aquela notícia, então você pode se informar num determinado horário do dia que é seguro para você emocionalmente, no sentido de que você tem ali uma qualidade de presença para ter a notícia e pensar sobre ela, né, sentir sobre ela, né, não assim, estou dirigindo e estou ouvindo a notícia, eu estou
dando a comida para o meu filho e tô com a TV ligada, passando a notícia, submetendo muitas vezes a criança, né, ou adolescente a mais uma carga de notícias que envolve um grau de violência, né? Então buscar a notícia, mas não ficar repetidas vezes acompanhando isso ao longo do dia, né? Então tem gente que vai gostar de ver isso no comecinho do dia, no final do dia, porque daí você já pega o desenrolar daquela notícia ao longo do dia. Mas eu acho super importante também, como você mesmo falou, Rúbia, numa fala anterior, sentir no corpo, né? Eu que trabalho com manejo de traumas, emoções reprimidas, né? A partir da abordagem somática, sentir no corpo como aquela notícia chegou para você, né? Como que aquilo trouxe no seu corpo? Aquilo trouxe uma aceleração do seu batimento cardíaco, aquilo trouxe uma sudorese, aquilo movimentou seu corpo, te deixou um pouco agitado, né? Porque se você, antes da mente produzir uma linguagem, o corpo já está se comunicando com a gente. Então, a partir do momento que você sentiu aquilo, você fala, opa, acho que essa notícia pesou para mim, acho que essa notícia chegou forte, né? E para e sente o corpo, né? E a partir, que sensação do teu corpo essa notícia desencadeia? Que emoção você acessa a partir dessa notícia? Que pensamento isso te traz, né? Porque isso é uma forma de você ir se autoconhecendo para ver como você reage a essas notícias, e aí você vai conseguindo também construir um relacionamento saudável. Olha, quando eu vejo essas notícias, eu fico bastante desestabilizado, ou aquilo mexe comigo, então eu vou ver isso no momento em que eu não vou estar sujeito a ter esse descompasso ali numa situação que não deve. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma filha pequena e eu evito ver essas notícias no momento que eu estou com ela. Sim. Porque isso pode me desregular, né? E o que pode também submetê-la, a regulação dela, existe uma corregulação, né, entre nós. Então, eu acho que assim, a busca do equilíbrio é a gente buscar a informação, ter acesso a ela, mas também se autoconhecer para saber como eu funciono em relação a essas notícias, para saber em que momento, que situações, que contexto que eu vou ter acesso a elas, mas nunca deixar de ter, né? Porque a alienação não é um caminho. Exato, né? Até porque às vezes as pessoas estão tão acostumadas, né, a ver notícias, a rolar o feed. A gente está falando aí de notícia na palma da mão, mas notícia na televisão, enfim, estão tão acostumadas a consumir esse conteúdo que nem percebem o corpo, né, o que acontece quando você vê esse tipo de notícia. E aí você falou das crianças, é a próxima abordagem nossa, e eu pergunto, já direciono para a Karina, no caso das crianças que muitas vezes acompanham os adultos, né, nesse consumo desse conteúdo de notícias, e aqui a gente fala de tragédias, de guerras. Como é que a gente pode proteger essas crianças emocionalmente? Como é que a gente vai explicar para uma criança que está acontecendo uma guerra lá do outro lado do mundo, e aí de repente você está assistindo aí uma televisão e vem um plantão de notícias e aí estourou uma bomba lá do outro lado do mundo, ceifou várias vidas, e a criança está do seu lado. E aí como que a gente faz para explicar para essa criança o que está acontecendo? E como que isso vai impactar a cabecinha desse ser tão pequenininho que não entende nada que está acontecendo do outro lado do mundo? É muito difícil. É difícil, né? É muito difícil, mas é o mundo que nós estamos, né? Então, eles precisam também entender de alguma forma como funciona essas questões. Lógico que em diferentes idades tem diferentes abordagens. O ideal seria não expor muito as crianças, né, a esse tipo de notícia. O que você puder proteger, é melhor você proteger. Mas as perguntas, elas acabam aparecendo, que é o que a gente estava conversando. Você não fala sobre isso na tua casa, mas aí a criança vai para a escola e tem um colega que falou, você viu, explodiu a bomba, não sei aonde, morreram não sei quantos, tá acontecendo guerra não sei aonde. E aí a criança volta e fala, mãe, né, pai, o que acontece na guerra? Por que tem a guerra? Né? Morre, não morre? O que é a bomba? Como funciona? E aí você tem que explicar, né, na medida que é possível você explicar para uma criança como funciona dependendo da idade e colocar, sim, a sua empatia, a sua indignação, a tristeza desse fato, né,
e compartilhar com ela que também não fica bem com uma notícia dessa, né? Agora, saber como colocar isso é muito importante e não é fácil no dia a dia. Aqui nós estamos falando de duas pessoas que eu também tenho filhos que são especialistas da área da saúde mental, a gente já tem todo um cuidado. E quem está na rotina no dia a dia e não tem essa formação, né? Mas ter esse cuidado que você tem que ter para você. O próprio adulto tem que filtrar as informações e ele precisa saber como ele vai falar isso para a criança, filtrando também, tentando proteger ela de alguma coisa. Então, mas que seja um conteúdo que seja mais agressivo, né? O problema é que hoje as crianças elas têm o acesso direto, né? Pelo celular, pelo computador, à internet, né? E aí, muitas vezes esse filtro não dá tempo de ser feito porque a criança já viu, né? E esse é o problema, né? Então, assim, o que puder ainda limitar a criança de acessar em termos de rede social, de site de notícia ou de internet livre, né? O que puder fazer, eu acho que isso ainda é o mais importante, é a primeira escolha, né? É o que devemos fazer primeiro. Ah, não deu, a criança viu algum conteúdo que não era para ter visto ou ficou muito impactada e vem trazer para você que ela está preocupada, que ela está ansiosa, que ela ficou com medo, né? Porque a criança, a gente tem que entender que muitas crianças, às vezes, começam a ter medos e desenvolver muito medo por conta de coisas que ela viu, que ela leu, né? E que ela acessou e que talvez ela não estivesse preparada para esse conteúdo, né? Então, filtrar. E depois, se não deu para filtrar, você precisa conversar com ela a respeito disso. E precisa tentar entender o que você viu, o que mas vamos tentar não olhar mais isso, não foi legal, fala para mim por que você está com medo, eu vou tentar te explicar o que acontece, realmente não é uma situação agradável, né? Não está certo fazer isso, enfim. Não é assim que se resolve, né? O que é um paradoxo é que hoje a maioria das escolas elas têm um trabalho de educação socioemocional, né? A gente ouve falar muito disso. As crianças têm uma educação socioemocional para não entrar em conflitos, para aprender a lidar com as emoções, para ter mais habilidade social, para ser mais assertiva, né? Controlar essas explosões, né? E saber como manejar, e lidar com um colega, não ser agressivo. E aí, de repente, você fala que 2 líderes, né, mundiais estão resolvendo na bomba. E aí você fala, como eu vou explicar? Eu já tive esse tipo de pergunta, por exemplo, em casa, né? Assim, e de crianças no consultório, né? Do meu filho e de crianças. Pô, mas não dava para conversar? Se a gente está resolvendo né? na conversa, a gente está aprendendo que é eles assim, não sentam e conversam e ele precisa jogar a bomba lá? E agora? Aí nessa hora você fala, o certo né? Seria eles tentar conversar, tentar resolver, porque precisa ser assim. Então aí tem esse lado, a gente faz todo um trabalho, às vezes, de educação, espero, né, quem sabe que essa geração aí com socioemocional, com com pais, né, que buscam mais cuidar da saúde mental, que a gente consiga ter aí uma geração emocionalmente mais saudável, né, vamos ver. Mas, por outro lado, tem esse paradoxo, né, ainda tem coisas que são resolvidas com uma violência bruta e a gente precisa tentar explicar para eles isso e dizer, olha, realmente não é a melhor forma, não sei porque isso está acontecendo, tem que se pensar numa solução talvez um pouco mais inteligente, a gente espera que tenha uma solução mais inteligente do que essa, né? Desafiador. É desafiador. Chegar em um denominador comum para explicar para uma criança, né, o porquê disso, né? É desafiador, realmente, gente. Olha só, né? Então, 8 horas e 39 minutos, eu parei para pensar aqui, nunca tive uma situação dessa, e vocês falando, eu pensei agora, falei, gente, mas falar o quê?
né, falar como, é por isso que a gente precisa estar atento em tudo que está acontecendo ao nosso redor, mas também conhecer um pouquinho sobre isso que a gente está falando aqui hoje, né, das várias formas que a gente tem de lidar com a situação, nessa situação que a gente está comentando hoje aqui, né, abordando, sobre guerra, então tem que tomar muito cuidado o que você vai repassar para a sua criança, porque pode causar, sim, transtornos, né, como as nossas profissionais afirmaram aqui, transtornos de ansiedade, depressão, até uma síndrome do pânico, porque a pessoa não está preparada. Se a gente que é adulto, né, com todo o conhecimento que nós temos, às vezes a gente acaba nos impactando de uma forma assim que nos paralisa. Você imagina uma criança diante de tanta informação, e informação com esse peso que é uma guerra acontecendo. Agora, 8h40, a produção está avisando que nós temos perguntas, e é tão bom saber que você está aí do outro lado participando com a gente. Vamos lá então, produção, pode colocar na tela para nós, a gente começa a responder, você que está aí ligadinho aqui na TV Câmara Campinas. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, hein? É isso mesmo, é quinta-feira, tem gente que tá meio perdido no tempo aí, mas é quinta-feira. Vamos lá atender a Paula do Jardim Proença. Bom dia para você, Paula. Ela diz, curtir e compartilhar ataques em tempo real nas redes muda a maneira como jovens lidam com a dor e a segurança do mundo. Uau, que pergunta, hein, Paula? Vamos lá então, Mariana. Sim, com certeza, né? Primeiro porque, como a gente já falou, né, a gente está vivendo tempos bastante desafiadores em termos de violência, de insegurança, né, no mundo como um todo, né, uma escalada da violência em todos os sentidos, né, e para essa geração de jovens, muitas vezes isso vai se banalizando, né, então a gente já tem uma banalização dessa violência no cotidiano dos jovens que, por exemplo, têm acesso a jogos violentos. E aí essa violência que está ali dentro dos jogos, de repente está acontecendo aqui na vida real, né? Está acontecendo na cidade que ele mora, está acontecendo no país que ele mora, está acontecendo do outro lado do mundo, mas é igual o jogo que ele joga, né? Então, assim, e a partir do momento que você está ali o tempo todo, como eu falei, se você está todo dia, o tempo todo, ao longo do seu dia, compartilhando, curtindo e vivendo essas notícias, né, você tem uma certa banalização, né, dessa violência, dessa segurança, e ao mesmo tempo você tem uma fragilização dessa personalidade que tem acesso a essas notícias, né, o que eu falei no começo, né, isso gera uma desorganização, pode gerar uma desorganização mental, um desequilíbrio emocional, né, e isso pode desencadear, né, situações traumatizantes para esses jovens que muitas vezes nem sabem que estão se traumatizando a partir daquelas informações e daquelas notícias que estão chegando, né, mas isso constrói uma sensação de insegurança. Então, todo dia ele tem acesso a milhares de notícias de tudo de ruim que está acontecendo no mundo, né, que identificação que ele tem com esse mundo, qual é a construção dele de identificação, de reconhecimento e identificação do contexto do mundo que ele vive. Então, o mundo é mau, o mundo é ruim, né, o mundo não é bom, né, então isso aumenta muitas vezes, por isso que a gente também acompanha, né, o crescimento aí dos índices de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, em populações cada vez mais jovens, né, e a gente estava conversando, né, no começo do programa, a Karine, ela trabalha com isso também, né, e ela também, né, identifica, né, esse crescimento desses índices, né, então, assim, eu me pergunto também, o que é possível, né, nós como pais ou adultos responsáveis, o que a gente pode fazer para ajudar esses jovens? Porque tudo isso existe, mas existe também coisas boas no mundo, né, como é que a gente vai buscar o equilíbrio, né, de ter acesso também a outras realidades, a outras notícias e viver o mundo real também fora dessas telas, né, no cotidiano, e pensar o que eu posso fazer em relação a isso. Tem algo, né, da questão da empatia, tem algo que eu possa fazer, né, trabalhar com esses jovens, como a Karina também estava falando, né, trabalhar com esses jovens o como lidar com essas questões de insegurança e de dor no mundo, mas a partir também daquilo que a gente pode fazer, como é que a gente pode fazer diferente, né, não ser catalisador desse processo, mas possivelmente transformador disso. Maravilha. É importante, gente, lembrar que não se trata, tá, de ignorar o que acontece no mundo,
mas de cuidar dos nossos sentimentos, né? De como a gente adere e recebe tudo isso, tá? 8h45, tem mais perguntas? Vamos lá. Pergunta agora, nós vamos direcionar, deixa eu ver, é a Flávia do Cambuí. Oi, Flávia! Tudo bem com você? Bom dia! Olha só, ela diz aqui, assisti horas de bombardeios e fiquei enjoada. É normal o cérebro transformar choque visual em mal-estar físico e tão rápido? Nossa, Flávia, Karina. E aí, esse enjoo aí, o que aconteceu com a nossa telespectadora vendo esses vídeos de bombardeios? Quando nós então entramos em contato com conteúdo violento, né, existe uma liberação do hormônio do estresse, Uhum. né. É um evento estressor, não tem como. E aí, essa liberação do hormônio do estresse, ela gera uma série de alterações fisiológicas. Então ou é luta ou é fuga, né. Ou você vai enfrentar o inimigo, ou você precisa fugir do inimigo. No caso ali, não tem um enfrentamento do inimigo, você está passivo, você recebe ali, então você tem que o seu corpo fala: "Eu tenho que fugir disso, é uma situação ameaçadora". E aí tem toda uma esse hormônio gera toda uma alteração fisiológica, a Mariana pode até me ajudar melhor depois nisso, que a pessoa tá ali num estresse, é como ela precisa correr, ela precisa fazer alguma coisa, aquele corpo tá se sentindo ameaçado. Então, boca seca, né, às vezes visão turva, dor de cabeça, eu tenho como efeito uma dor de estômago, né, tremedeira, eu posso ter sudorese, enfim, uma série de situações ali fisiológicas acontecem, porque eu estou me expondo a isso o tempo todo e o corpo vai ter uma reação sim. Agora você imagina fazer isso uma vez, aí você para, aí você faz isso uma, aí duas, aí três. Uma hora desregula, né, uma hora você desregula e você perde a mão disso. Uhum. Que muitas vezes eu não estou dizendo que é essa a lógica do transtorno do pânico, tá, que é Sim. só isso que gera um transtorno do pânico, não é isso, mas pode ser um gatilho importante. Então a pessoa está lá, ela está vulnerável, ela já está ali de repente vivendo um momento ansioso, não tem clareza disso, ou está mais triste, mais deprimida, e de repente ela se expõe a esses conteúdos diversas vezes, gera esse evento estressor no corpo dela. O que vai acontecer? Ela vai ter uma desregulação, muitas vezes neuroquímica, uma desregulação, além de física, emocional, e pode, né, isso acabar acontecendo diversas vezes, perder o controle, sim, quem sabe se configurar aí um transtorno do pânico, né? Então, é um problema real, Muito sério, muito né? sério, É um problema né? real e muito sério. E quando a nossa telespectadora diz que ela viu esse tipo de vídeo por horas, aí as pessoas pensam, nossa, mas como é que você assistiu isso por horas? É importante a gente lembrar que tem a questão, né, do tal do algoritmo lá que traz para você viu o conteúdo uma vez, ele vai entender que você quer assistir aquele tipo de conteúdo e vai te mandar. E essas questões, assim, esses vídeos de coisas que estão acontecendo lá do outro lado do mundo, de guerras, o nosso cérebro, ele tem um certo tipo de recompensa quando a gente assiste isso. Por quê? Que a tendência é você querer assistir mais. Além do tal do algoritmo que vai te trazer, entregar mais, eu tenho a impressão de que me corrijam e me ajudem e nos ajude a entender o que acontece no nosso cérebro quando a gente vê esse tipo de situação, esse tipo de ocorrido. Um exemplo, né, é tão ruim falar, mas vamos lá, a bomba explodiu em um prédio, e aí esse prédio está em ruínas e corre o risco de desabar, e o local está sendo bombardeado e continua, e as pessoas estão correndo, e você está vendo esse vídeo. E aí você fala, não, vou parar de ver. Não, você não fala isso. Você pode falar, mas o seu cérebro quer ver mais. Porque, o que acontece dentro do cérebro da gente? É uma reação química? O que é, Mariana, por favor? A gente, na verdade, nesse funcionamento, o nosso sistema nervoso, ele é ativado,
né? E, como a Karina falou, essa sensação de luta e fuga, né? O sistema simpático, né? Ou eu luto ou eu fujo, né? Muitas vezes, eu acredito que a partir do momento que a gente tem aciona esse sistema nervoso, né? A gente passa a ter uma conexão, a depender de novo, né? O que eu já falei no início, a depender da sua história, né? Então, se aquilo para mim é sofrido, talvez eu não queira ficar vendo aquilo várias vezes. Se aquilo para mim é banalizado, eu posso querer ver aquilo várias vezes. Se aquilo para mim é assustador, eu posso ver ao mesmo tempo em que eu, por curiosidade, e o medo me faz ter a curiosidade, me faz querer saber mais, porque se eu me informar mais, eu posso de repente me proteger, né? Mas aquilo pode me fazer mal ao mesmo tempo, né? Como a telespectadora colocou aqui, se sentiu enjoada, né? Ela tem o sistema nervoso é ativado e o primeiro a falar é o corpo. Né? Antes da gente elaborar uma emoção, antes da gente elaborar um pensamento, a gente vai elaborar uma reação física àquilo, né? Então, por isso que é importante a gente se auto-perceber, a gente se autoconhecer, porque se eu tô assistindo esse bombardeio e aquilo tá me causando sensações físicas ruins, é porque o meu sistema nervoso está sobrecarregado, tem muito. Então, eu acredito, na verdade, assim, existem pessoas que vão assistir, vão querer ver, vão ter uma curiosidade, porque ela já tem uma relação com aquele grau de violência que permite que ela tenha interesse, como existem pessoas que, a partir da sua autorregulação, né, vão olhar aquilo e vão se sentir enojadas, vão se sentir assustadas, com medo, amedrontadas, e tem aquele que vai buscar informação ainda com medo, ainda amedrontado, ainda inseguro, ainda incomodado, porque precisa, como forma de já tentar, já num processo de ansiedade, né, Karina, de já tentar se informar o máximo possível para ver o que ele pode fazer, para se precaver, para que isso não aconteça, né, ou que ele não seja afetado. Então, acho que tem vários funcionamentos psíquicos nesse caso, né? É um tema bem interessante, muito importante, que a gente precisa falar sobre, né? Falar sobre as reações, né, do nosso corpo, do nosso cérebro, a nossa saúde mental e como é que a gente aprende a regular tudo isso. Agora, 8h52, dá tempo para a última produção? Será que dá? Se der, manda aí pra gente. Se não, fala aqui no meu ouvido, tá bom? Isso, muito obrigada. O Bruno da Vila Industrial. Posto notícias de guerra e amigos quase não reagem. Dividir tragédias afasta laços e traz frustração. Ô Bruno, tudo bem com você? Bom dia. Vamos lá, Karina. Pergunta interessante. Muitas vezes a gente tem os grupos, né? Tem os grupos familiares ou de amigos, e você faz isso até numa tentativa de ter um acolhimento, né? Falar, olha, me impactou, será que eu posso, né, compartilhar com vocês? Impacta também, né? E aí você muitas vezes não vê a reação. É porque para cada um é diferente. É diferente, é tudo aquilo que a gente estava falando, né? Você não sabe exatamente como cada um vai reagir. Um vai achar, é normal, o outro vai falar, nossa, fiquei mal, não consigo nem falar a respeito, outro vai pensar, por que ele postou isso no grupo, o que ele está querendo dizer com isso? E aí cada um reage de uma forma. Mas eu acho que é importante falar também a questão dessa exposição da violência. Muitas pessoas, às vezes, têm um perfil de se expor mais a situações de risco, tá? E a internet, ela permite isso hoje de uma forma controlada. Então, como? Né? Eu vejo vídeo que é um pouco mais violento, eu jogo joguinho que tem violência e tô ali, né, lidando com isso, com essa ambivalência do gosto, não gosto, é arriscado, não é, porque eu quero me expor a risco. Né? E aí, às vezes, a pessoa que fica vendo repetidamente essa questão, né, esse conteúdo de violência, ela tem um efeito dopaminérgico, que a gente fala, que é de um prazer imediato, né? Fala, ai, nossa, eu me coloquei no risco, deixa eu ver, nossa, era isso, mas depois ela se assusta às vezes. Ou às vezes ela fala, não, já vi tanto que nem tá me assustando, deixa eu ver se tem um pouquinho pior aqui. E aí vai escalando, né?
Ah, deixa eu ver se tem um pior. Ah, não. Ah, esse aqui, deixa eu ver se tem outro. Deixa eu ver se tem mais informações lá do pessoal, caiu a bomba um pouco mais para lá ou como é. Então, assim, é um conteúdo que também vai viciando, né? É se a pessoa não tomar cuidado, quando ela vê, ela vai se tornando ali uma dependente dessa emoção, né? De ver alguma coisa que tem um risco, mas é um risco, para mim, tá controlado. Porque eu tô do outro lado do mundo, o negócio tá longe, não tá perto de mim, mas eu tô vendo ali, eu me exponho a um risco. Então, isso é uma situação que também é importante prestar atenção se você não busca esse tipo de situação, de conteúdo, de notícia, para tentar viver um risco. Uma sensação vamos colocar uma aspas, uma aventura, uma sensação de adrenalina, né? Isso. O ser humano é uma caixinha de surpresas, né? Gente, o que é isso? Que coisa. 8h56. É isso, nós estamos encerrando o nosso Estúdio Câmara, então eu quero falar para você aqui que a dor do outro também dói na gente, né? Mas para continuar sendo empáticos, humanos e solidários, a gente precisa cuidar das nossas emoções. O silêncio também é sagrado, pedir ajuda é sinal de coragem. Então pare, pense o que você está consumindo e como você está se sentindo com isso, né? Diante de tudo que as nossas entrevistadas falaram, é isso que eu tenho para dizer para você. Então eu quero agradecer as duas entrevistadas, né? Convidadas que trouxeram luz a um tema tão sensível e um tema necessário, que quase não se fala, mas é importante falar. Você percebeu a importância de tudo isso, né? A importância do impacto e a importância de se reconhecer? Mariana, muito obrigada pela sua participação, gratidão. Que contribuição maravilhosa nessa manhã de quinta pra gente. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e foi um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Eu quero agradecer também a Karina. Obrigada aí pela sua contribuição, Karina. Obrigada pelas informações. Vocês compartilham conosco informações que não é todo dia que se tem em um canal de televisão, né? Então, assim, as pessoas já estão acostumadas e entendem que nesse momento aqui no Estúdio Câmara a gente tem profissionais que vão falar de algo do nosso cotidiano. E o assunto de hoje é algo do nosso cotidiano, né? Então, eu acredito que lançamos aí mais uma sementinha, Karina. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. É sempre bom poder compartilhar, né, Mariana, um pouco do conhecimento. A gente estuda tanto, né? Tanta coisa, e poder dividir, que isso possa ajudar as pessoas a perceber dentro delas, né? Será que eu estou um pouquinho fora? Será que eu preciso de ajuda? Será que eu preciso conversar com alguém? Então, acho que é importante esse espaço. Maravilha, né? E que legal também que a gente vai quebrando aquele tabu, né? Terapia é bom, conversar, trocar informações, trocar experiências. E é isso que a gente faz todas as manhãs, segunda a sexta, aqui no nosso Estúdio Câmara, que volta amanhã, a partir das 8 da manhã, ao vivo, com um assunto leve e cheio de afeto, já que estamos não, né? As crianças estão de férias. Como que os pais podem se adaptar às brincadeiras dos filhos agora nessas férias, né? Então amanhã dicas, histórias e um bate-papo bem divertido sobre convivência, vínculo e criatividade em família a partir das 8 da manhã, combinado? Então a gente agradece você que está aí do outro lado, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que a programação da TV Câmara Campinas é produzida com muito carinho por profissionais, com todo cuidado, né? Levando a você a melhor informação, de qualidade, credibilidade também. E ao meio-dia nós temos Estúdio Câmara, levando informação do Legislativo e também da nossa metrópole. Fique conosco, aproveite os nossos conteúdos, repasse para os seus amigos. Esse programa já está no YouTube também. Foi um prazer ter você com a gente e um prazer também, uma satisfação receber duas mulheres magníficas aí com tanto conteúdo para compartilhar conosco. Obrigada mais uma vez. Valeu, gente. Valeu, equipe. Beijo grande para você. Fique bem, se cuide, né? Cuide aí com todo esse conteúdo que você tem consumido. Fique aqui com a gente no Estúdio Câmara, fique com a gente aqui na TV Câmara Campinas. Tem coisa boa rolando para você na nossa programação. Valeu, beijo grande. Até amanhã. Se cuida.